Senhor Jesus, bom dia. Espero que todos tenham dormido bem, descansado e estejam com paciência para ouvir o pastor mais um pouquinho. Ontem foi muito bom a gente estar no Fusão com os jovens e adolescentes, falando sobre um tema muito pertinente. Estamos a cada sábado falando sobre uma das doutrinas bíblicas que sustentam a fé reformada, e ontem foi sobre a queda e o pecado, como que entrou o pecado, contaminou, qual o tratamento de Deus para isso e tudo mais. Acabamos indo até depois das 10 da noite, dado as perguntas, e foi muito bom, né? Veio até gente de outra igreja para ouvir doutrinas bíblicas, isso é muito legal. Então, vamos ficar em pé, termos uma palavra de oração. Eu vou pedir à irmã Lu que ore, por favor, a Luciane, esposa do alemão, do Horst, por gentileza. Sim, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar? Queridos irmãos, a ideia central daquilo que nós temos trabalhado em alguns destes cursos da EBC, além de dar uma base de Bíblia, ou continuar isso, né, dado o fato que a igreja já tem 30 e tantos anos, então os irmãos já vêm estudando a palavra e trabalhando com a palavra de Deus, mas a ideia é despertar o pensamento a partir da Bíblia, pensar biblicamente. Então, pensem nisso, né? De que ao longo desse período todo, a gente olha para a vida cristã e vê o que a Bíblia diz. Olha para a sociedade e vê o que a Bíblia diz. Olha para o indivíduo e vê o que a Bíblia diz. Olha para os nossos dilemas e o que a Bíblia diz sobre eles. Então, é o pensar biblicamente. É quando a gente tem a referência da Bíblia como manual ou como regra de fé e prática, como nós assim cremos. Então, é lógico que nós não conseguiremos fazer todos os livros da Bíblia, né? Mas os irmãos vão entender, olhando para 1 Coríntios, né? Que ministramos. Fizemos uma série de pregações há 2 anos atrás aqui sobre Tiago, né? O livro inteiro de Tiago. Pastor Gelson Magalhães, num sábado aqui, pregou todo o livro de Jonas. Agora estamos estudando todo o Apocalipse. Fizemos o curso de visão panorâmica da Bíblia. A ideia é ter a Bíblia não como um livro místico para, no momento da crise, só ir lá e folhear e ver alguma palavrinha, como dizem alguns. Não, mas para pensarmos biblicamente. A gente chama isso de cosmovisão bíblica. Isso é muito nobre para uma igreja, para os crentes. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7, e vamos hoje, então, tentar irmos juntos até a 7ª trombeta, a saber, o último versículo do capítulo 11. Vamos, de uma forma rápida, trabalhar. E volto a dizer, nós temos perguntas a responder, então os irmãos podem mandar perguntas pelo WhatsApp, ou para mim, ou para o WhatsApp da secretaria, e a gente responde.
hoje nós temos uma pergunta a responder. Uma irmã fez a seguinte pergunta e encaminhou: se os 4 cavaleiros do Apocalipse têm a ver com as 4 carruagens do livro de Zacarias, das visões de Zacarias. Lembram do Apocalipse, os 4 cavaleiros, né? O primeiro é o branco, que é o Evangelho de Cristo indo para todos os cantos da terra a partir do momento fundante do Evangelho, que é a crucificação. Ali começa o reino como um todo. Então, o cavaleiro branco indo primeiramente para a terra. Depois vem os outros 3 cavaleiros, né? O vermelho, preto, que é a fome, e o amarelo, que é as pestes, e o vermelho, que é a guerra, e assim por diante. Da mesma forma, a mesma visão teve Zacarias, com as carruagens e não cavaleiros, também indo para a terra. E por que Zacarias tem essa visão se o livro de Zacarias não é apocalíptico? É porque os profetas, por vezes, eles viam alguma coisa mais próximo acontecer. E depois eles viam alguma coisa além, mas não saberiam dizer o tempo em que isso iria acontecer. A gente encontra isso muito no livro de Joel, no livro de Daniel. Então, aquela ideia assim, é como se você tivesse olhando aqui, daqui para lá, e você vê aquele microfone ali, você vê a pontinha dele, né? Mas não sabe a distância daqui lá. Você não sabe se vai ser 1000 anos ou vai ser 2000 anos. E alguns dos profetas viram coisas que dizem respeito ao final dos tempos, inclusive ao juízo final, mas sem saber exatamente o tempo disso. Então, as mesmas visões, então, as mesmas carruagens de Zacarias são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 7, respondida a pergunta. Depois haverá também mais uma menção a Zacarias aqui, quando se fala das 2 testemunhas. O capítulo 7 é chamado de o Salmo 23 do Apocalipse. É Deus apacentando o seu povo, a sua igreja. Bom, nós também já vimos o seguinte, de que todo o livro de Apocalipse é construído numa linguagem que quem conhecia o Velho Testamento iria entender. E algumas referências estão intimamente ligadas a outras. Então, quando lemos o capítulo 7 de Apocalipse, principalmente ao final dele, nós vamos entender o porquê do Salmo 23, Deus apacentando o seu povo. Os irmãos terão aí a apostila, já ganharam, já receberam, né, no seu WhatsApp, e também será projetado aqui. Mas, passando aos irmãos aqui, uma ilustração. O doutor Lloyd Jones, durante uma viagem, ele que também era pregador do Evangelho, teve uma experiência, e já a citei aqui numa das pregações, de ele estar no lugar de embarcar e ter um menininho perto dele, quietinho, pintando e fazendo seu desenho no papel, a sala de espera. Quando começa o embarque, todos embarcam, o menininho é colocado na frente, antes dos adultos. Entra no avião, na aeronave. E lá dentro da aeronave, o Dr. Lloyd senta ao lado do menininho e fica observando. O menino está distraído, pintando, e o avião decola. Durante o voo, houve uma tempestade
e o avião passou por turbulências, né? E você sabe o tipo de insegurança que existe nesse momento. O avião treme, a aeronave treme, os cintos são colocados, apertados, turbulências, sacudidas, alguns passageiros já ficando apavorados, e o menininho ali, tranquilo. E aí, passada a turbulência, o Dr. Lloyd pergunta para ele: você não teve medo da turbulência? Você não teve medo de tudo que está acontecendo? Continuou pintando aí. Ele disse assim: não, é porque meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Então, quando lemos o Apocalipse, a gente lê com esses olhos. Vai ter turbulência? Vai, né? Mas meu pai é o piloto. Deus está no comando. O livro de Apocalipse, capítulo 7, especificamente, volta a trazer aquilo que a gente já viu também, de que o livro de Apocalipse é como se fosse uma sessão de fotos, um álbum de fotos, e você vai vendo as fotos, não necessariamente em ordem, e é aí que está a alma da interpretação do Apocalipse, a hermenêutica, os olhos com os quais temos que ler. Por exemplo, João raramente diz, eu ouvi alguma coisa, ou ele não diz, eu li alguma coisa, mas ele diz, eu vi. Então eram cenas ou vídeos que João ia vendo. Quando chegamos no Apocalipse 7, no 6, ainda não, no capítulo 6, o capítulo termina com o sexto selo. E aí a gente pergunta, a lógica não seria já o capítulo 7 começar com o sétimo selo sendo desatado? Não. Há um interlúdio. O que é o interlúdio? Alguma foto diferente de outra cena. O álbum vem, por exemplo, com uma cena de um casamento, né? E você vai vendo a noiva entrar, pastor começando a cerimônia, você vê os convidados, o altar preparado e tudo mais. E de repente, no meio do caminho, uma foto de interlúdio, quer dizer, uma foto, de repente, com os dois juntos assim, o casal, coraçãozinho, depois segue a sequência que estava. O capítulo 7 é um interlúdio, é uma foto no mesmo contexto, mas não na sequência. E vamos ver isso ao longo do livro de Apocalipse também. Então, Apocalipse 6 termina com o sexto selo, dizendo, o último versículo, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Termina com uma pergunta. E aí, Apocalipse 7 é uma pausa que poderia ser chamado de pausa e paz. Como Deus, nesse tempo, está agindo com a igreja? Num tempo de turbulência, como está a igreja do Senhor? Em primeiro lugar, Deus protege seu povo. Deus volta o vídeo do fim dos tempos para nos mostrar o que Ele faz para proteger o seu povo. Versículos 1 a 3. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do
nosso Deus. Versículos 1 a 3, então, o começo desse apacentar de Deus ao seu povo. O significado dos 4 ventos é toda a terra. A ideia é assim, toda a terra. Isso nós vemos ao longo da Bíblia. Por exemplo, as 4 argolas que seguravam os varões, que levavam as varas que os sacerdotes levavam a arca no ombro. Então, 4 sacerdotes levando a arca que tinha 4 argolas, há um simbolismo nisso. A ideia de a presença de Deus, a santidade de Deus ser levada por um povo sacerdotal aos 4 cantos da terra. Esse próprio 4 simbolizava... os judeus não entenderam isso, eles achavam que Deus era encaixotado para eles, né? Mas, na verdade, era a ideia para ir aos 4 cantos da terra. Os 4 chifres do altar, quando o sacerdote oferecia o altar de sacrifício, havia um chifre virado para cá, outro aqui, e começava o sacrifício, ele aspergia sangue do sacrifício sobre cada um desses chifres. Significa que um dia haveria um sacrifício perfeito, que seria para toda a humanidade, para os 4 pontos cardeais, para toda a terra. Então, o sacrifício do sacerdote lá na Velha Aliança, no tabernáculo, profetizava o Evangelho chegando aos 4 cantos da terra. Bom, e aqui, novamente, essa figura dos 4, os 4 ventos, os 4 anjos, os 4 cantos da terra, e a ideia é, versículo 3, as coisas só não estão piores nesse mundo hoje, porque a igreja está no mundo. As coisas só não estão piores para o nosso planeta, porque Deus está preparando o seu povo, né? Não danifiqueis, versículo 3, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, os 4 cavaleiros já estão soltos, né? Primeiro deles, o Evangelho chegando ao mundo inteiro, cavaleiro branco, a figura de Cristo com a coroa. E depois, a fome, as pestes, as guerras, a morte, chegando ao mundo inteiro também. Mas as coisas só não estão piores, e Deus segura isso. Escute isso, não está fora de controle, Deus segura isso, Deus limita para que a igreja seja preparada. Então, as coisas não estão piores por causa do povo de Deus. Deus preserva o seu povo, Deus protege o seu povo. Apocalipse 2, 7, 2 e 3, a questão do selo na fronte. Antes de todo o horror continuar, eu coloquei na apostila começar, mas continuar, o selo era colocado na fronte dos servos de Deus, é colocado na fronte dos servos de Deus. E observe a palavra que diz até selarmos. Não é uma marca, é um selo. Quando chegar lá no Apocalipse 13, a gente vai ver aquela questão muito amedrontadora e muito instigante sobre a marca da besta, certo? E a palavra marca tem um significado e a palavra selo tem outro. Nós crentes somos selados. Selados. Aqueles que são marcados pelo inimigo são marcados. Então é uma marca. O que é? O selo era um sinete. Várias ocasiões isso vinha num anel de um rei ou de um imperador. E quando algo que não poderia voltar atrás era combinado ou tratado em forma de contrato ou em forma de posse, o rei tirava o anel e aquilo funcionava como uma coisa de impressora, sabe? E batia ali. Então ficava
aquele pergaminho afundado com o sinal do rei, do sinete. Aquilo ali não podia mais voltar atrás. Nem o próprio rei, escute isso, nem o próprio rei voltava atrás numa ordem que ele tinha batido o selo. Como, por exemplo, o rei Dario, quando colocou Daniel na cova. Olha, eu não posso transgredir a lei que eu mesmo fiz. Você é meu amigo, mas vai para a cova, porque tem meu sinete lá na lei. Então, nós, quando encontramos com Cristo, nós não fomos marcados, nós fomos selados. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos selados por Deus. Aqui está o significado do selo na testa. E por que na testa? É o lugar dos pensamentos. Quem está com o versículo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, leia bem alto, por gentileza. Também atrás essas palavras, atarás essas palavras como sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa, como lactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, na tua casa e em teus portões. Olha que coisa impressionante. Quando falava de selar na testa, o povo judeu já sabia o que isso significava. Uma ideologia, pensamento alinhado com o Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho na testa. Por isso a importância de pensar biblicamente. Por isso a importância de a igreja ser orientada intelectualmente com a Bíblia Sagrada como padrão. Então, você passa a olhar a sociedade, o mundo, as pessoas com os olhos de Deus, por causa do selo na testa, por causa do pensamento alinhado. E aí que a gente vai começar a entender, por exemplo, como será a ideia da marca da besta que vem lá para frente. Deus também privilegia o seu povo na terra. Quem está com Romanos, capítulo 8, versículos 29 a 31, leia, por favor, em alto e bom som. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. E justificou, a esses também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então guarde bem esses versículos bíblicos, porque agora nós vamos ler o que o Apocalipse está dizendo sobre esse tempo, versículo 4 em diante. Guarde essas falas do Romanos 8. Deus predestina, Deus alcança, salva com a sua graça, justifica, Deus mantém e Deus glorifica. A obra de Deus nunca é incompleta, nunca fica pelo meio do caminho. Com esse pensamento, leia comigo do versículo 4 em diante. Então vi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Bom, eu sei que você já vai fazer uma pergunta. Tem uma tribo faltando aqui? Ou tem uma tribo trocada, né? Qual que não está aqui? Exatamente essa. A tribo de Dan, né? Por que não está aqui a tribo de Dan? Isso é só curiosidade, né? Porque não é sobre isso que estamos falando. É porque entendia-se naquela época que a tribo de Dan foi a mais idólatra e a mais rebelde. E os primeiros cristãos, aqueles que vieram do judaísmo e serviram a Deus no primeiro século, no cristianismo, tinham uma lenda, uma percepção entre eles
de que o anticristo seria da tribo de Dan. Segunda curiosidade, por que que essa lista de tribos começa com Judá, sendo que todas as vezes começa com Ruben, que era o mais velho, sempre do mais velho até o mais novo. Começa com Ruben, termina com Benjamim. E aqui começa com Judá, justamente por causa da falta de Dan, a ideia do anticristo, e Judá, a tribo de onde Jesus veio. Então, dali dá a continuidade da semente da salvação. Mas isso é só uma curiosidade. Voltando ao texto, o que significa o número simbólico 144 mil? Existem algumas interpretações. Escute isso. As testemunhas de Jeová interpretam que são o número das testemunhas de Jeová, salvos que vão reinar com Deus. Até a década de 60, mais ou menos, eles pregavam isso. Só que daí, da década de 60 em diante, já tinha mais de 144 mil testemunhas de Jeová no mundo inteiro. E eles tiveram que alterar a doutrina deles, dizendo assim que vai ter novos céus e nova terra. 144 mil é um número especial de testemunhas de Jeová que vai para os novos céus. E na nova terra fica o restante das testemunhas de Jeová que ultrapassaram 144 mil. Que confusão. Bom, um grupo de irmãos, isso não é uma heresia, é apenas uma forma de olhar o Apocalipse, que vê literalmente dessa forma. Jesus volta e depois começa a tribulação. E na tribulação recomeça a história de Israel. E aí Deus levanta 12 mil de cada uma das tribos de Israel, e esses vão evangelizar judeus que estarão espalhados pelo mundo. Essa tese também é bastante fraca, por causa justamente daquilo que nós falamos, da interpretação literal. Mas se formos olhar os símbolos, o número 144, seguido de 1000, 144 mil, tem a seguinte interpretação. Primeiro, o número 3 significa a trindade perfeita, unidade perfeita. Aí multiplicado por 4, que indica a criação toda, o mundo todo, que nós acabamos de ver. Aí, os selados irão para todo o mundo, norte, sul, leste, oeste. Já estão a Igreja de Cristo espalhada por todos os cantos deste planeta. 3 multiplicado por 4, então 12. O número 12 na Bíblia Sagrada, ou especificamente nessa simbologia judaico-cristã, significa povo organizado. Então, um povo é organizado com a unidade perfeita e com a expansão. Então, na velha aliança existiam 12 apóstolos. 12 tribos. E tinham os 12 patriarcas. 12, tá. Na nova aliança, 12 apóstolos. Essa simbologia do 12. Quando se fala, por exemplo, dos 24 anciãos, é a igreja unida da velha aliança mais a nova aliança diante do trono de Deus. Então, o número 12, no dia de Pentecostes, estavam 120 reunidos, múltiplo de 12, em forma de centenas, mais o 12 ali presente. A igreja nasce unida e organizada, essa é a ideia, e expansionista. O evangelho chegando ao mundo inteiro é um milagre absoluto, porque nenhuma religião conseguiu chegar no mundo inteiro sem perder a sua essência. O budismo, uma religião antiga, chegou no mundo inteiro? Não. Raramente chega para o Ocidente, em algum país. O islamismo, mais entre os povos árabes e agora os imigrantes, etc. Outras religiões, confucionismo, etc., religiões antigas.
Mas o cristianismo chegou absolutamente em todos os países da terra sem perder a essência, sem negociar a essência. Isso em 2000 anos atrás. E pior do que isso, ou melhor do que isso, as demais religiões foram levadas adiante com filósofos, com grandes escritores, pensadores, e o cristianismo vai adiante com 12 homens que Jesus junta, e dá-se a entender que apenas 2 deles sabiam ler e escrever, Mateus e Tomé. O restante deles todos analfabetos, pescadores, gente desconhecida, e desses 12, Deus multiplica para chegar no fim dos tempos a terra toda, os 144 mil. Então, os 12, o povo que nasce da Trindade e da expansão pelo mundo. Essa é a ideia dos 144 mil. Outra fragilidade na tese anterior é que nós vamos ver logo adiante como que a igreja continua a ser a história de Israel. Não há um freio, tipo assim, a igreja é arrebatada, agora Deus se lembra do Israel nação e começa todo um retrabalho. Não. Outra fragilidade nessa tese é que dentre os judeus, hoje, não existe mais o sangue perfeito. Então, estão todos misturados. E não se sabe mais quem é de qual tribo, exceto de 3. Então, outras 9 tribos ficariam até sem identificação de DNA, né? Então, esse povo que está aqui no capítulo 7 é o povo de Deus da nova aliança, chegando aos 4 cantos da terra. Essa é a interpretação mais coerente, e isso não depois da volta de Jesus, é antes da volta de Jesus. Nós já estamos entre os 144 mil, que é um número simbólico, não é um número fechado, né? Então, só que olhe que coisa interessante. Por que a gente diz que a igreja é o Israel de Deus? E por que a igreja é a continuação do povo de Deus? Deus não tem 2 povos, Deus tem um povo. Ele começa em forma de nação, para que o mundo entenda, precisava ser assim, senão não haveria como o povo entender, e ele continua hoje espalhado pela face da terra da seguinte forma. Olhe que série de textos impressionante. Primeiro, a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Gálatas 6,16. Quem tem esse texto, leia, por favor, em alto e bom som. Andou no Evangelho, já faz parte do povo da aliança. Israel de Deus. Romanos 9, 6 a 8. Quem tem esse texto? Então vamos para Gálatas 3, 29. Quem é de Cristo é descendente de Abraão. Gálatas 3, 29. Certo. Se são de Cristo, são descendência de Abraão. Então quem tem o seu encontro com Cristo, já entrou no povo da aliança. Já está incluído. Então quem é o Israel de Deus? Aqueles que tiveram o seu encontro com Jesus, justificados em Cristo. Só que há uma palavra grega que aparece aqui que é mais forte. E aí você vai entender o porquê que nós cremos assim. Quando diz descendente de Abraão, algumas traduções diz semente de Abraão. Então, quem encontra-se com Cristo é semente de Abraão. E a palavra semente que aparece aqui é esperma. É a semente biológica de Abraão. Você tem o teu encontro com Jesus, é justificado. Você entrou no povo da promessa. Entrou em Abraão, digamos assim, biologicamente. Isso é muito forte. Então, isso é uma forma de a gente até dizer o porquê nós presbiterianos pensamos assim.
Às vezes as pessoas perguntam, por que não há uma, assim, alguma deferência especial no culto sobre Israel, bandeira de Israel, símbolos de Israel, etc. Porque para nós é uma nação como qualquer outra deste mundo. Deus quer salvar aqueles judeus que estão lá na Palestina, tanto quanto quer salvar os árabes, os da faixa de Gaza, os russos. Então, quem é o Israel hoje? O povo de Deus, quem teve um encontro com Deus. Então, quem é o Israel de hoje? Somos nós. Quem são os herdeiros da promessa? Nós. Por exemplo, uma das promessas, são várias promessas de Deus a Abraão e ao povo da velha aliança, mas elas se cumprem, na sua maioria, na igreja. Por exemplo, quando Deus diz assim, abençoarei os que te abençoarem, Ele está falando agora, hoje, por exemplo, da igreja, né? Então, de que forma nós abençoamos o povo da promessa, os descendentes de Abraão? Apoiando a igreja do Senhor, o movimento missionário, a evangelização. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre com o povo judeu da velha aliança? Não, porque eles ficaram inclusos só lá naquele espaço religioso e geográfico deles. Mas ela se cumpre hoje, na face da terra. Através de Cristo, o Evangelho chega aos quatro cantos da terra e, através de Cristo, as famílias são abençoadas. Alguém leia, por favor, Romanos 9, 6 a 8, em alto e bom som. Isso, essa palavra é muito forte. Então, entre judeus há excluídos da promessa, porque não andaram nos caminhos de Deus no tempo da velha aliança, na nova aliança nem pensar, porque francamente rejeitaram a Cristo e o Evangelho. Então, existe um grupo de judeus hoje que creem no Evangelho, são judeus crentes, são judeus cristãos, mas é um grupo mínimo, muito pequeno, quase insignificante. Então, quando você olha para Israel hoje, aquele Israel, país, nação, você vê tanta impiedade quanto vê em qualquer outra nação. Como, por exemplo, eles foram os primeiros no Oriente a aprovar leis favoráveis ao aborto, foram os primeiros a apoiar as leis que protegem todo o movimento LGBTQIAP+, e, aliás, em Israel tem a marcha gay mais organizada do mundo, está lá. Então, aí a gente olha assim e diz, mas esse aqui é o povo da promessa? Não, o povo da promessa, nós, Igreja de Cristo, né? Que mais? Vamos lá. Romanos 2, 29 já foi lido? Não? Então, leia, por favor. Romanos 2, 28 e 29, alguém tem? Não é judeu. Espera aí, leia, por favor, gente. Amém. Não quem é circuncidado, quer dizer, alguém que passou a fazer parte do povo judeu, ou fisicamente, em outras palavras, institucionalmente, mas interiormente. Esse é considerado o verdadeiro povo de Deus, o povo da promessa. Filipenses, quem tem? Um papelzinho? Não confiamos na
circuncisão, no ritual que torna alguém judeu. E Apocalipse 2:9, nós vemos Deus falando com a igreja de Esmirna, até apontando que havia a chamada sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9, quem tem, leia em alto e bom som. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, abre parênteses, mas tu és rico, fecha parênteses, em as blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Aí se resolve esta questão da continuidade. Quando Israel, nação, rejeita Cristo, o projeto de Deus continua. Deus não se sente, Deus não diz assim, poxa, agora vou formar, eu tenho que me resolver aqui, o que fazer com a história. Não, ele segue a história com o povo que recebe a Cristo e vive Cristo. Então, volto a dizer, as promessas dadas pelos profetas, por exemplo, quando você lê sobre a salvação chegando, a igreja se expandindo, Isaías 53, Isaías 54, essas promessas vão se cumprindo no povo de Deus da nova aliança. Ezequiel 23 e assim por diante, Ezequiel 26, e são promessas que vão se cumprindo. Ezequiel, Joel, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne e tal, vão se cumprindo sem uma interrupção. O povo aqui rejeitou e Deus continuou com os que aceitaram. É a parábola da grande festa. Uma festa é preparada para os convidados não vêm. Aí o dono da festa diz, não se preocupe, saiam, busquem aí por fora quem quiser vir, né? Aí vem cegos, aleijados e tal, e trouxeram, encheram o lugar da festa, legal. E alguém chega e diz, ainda tem lugar para mais. Esse é o evangelho, né? Eles rejeitaram, a festa continua e ainda tem lugar para mais, né? Que bênção. O texto de Apocalipse 7 termina com o 17. Vamos ler o 16 e o 17. Aí a igreja finalmente desfrutando a presença de Deus, a visão dos glorificados, ele vê, primeiro, não é que são duas visões, mas ele vê de dois lugares diferentes. Capítulo 7, do 1 até o 8, a igreja na terra. João vê de cima para baixo a igreja, 144 mil. Uma grande multidão de salvos evangelizando, sendo igreja. E do versículo 9 até o 17, ele vê essa mesma multidão, só que no céu. Então, uma visão é antes da volta de Jesus, a outra é depois da volta de Jesus. E depois da volta de Jesus, a visão dos glorificados, os mesmos, mas agora no céu. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! A igreja no céu, a igreja projetada no céu. Vamos reunir novamente, O último selo já dá a entender, por si só, são as 7 trombetas, 7 anúncios. O texto começa, certo? Então, escute isso. Todo o desenrolar das trombetas, pode abaixar um pouquinho o som, por favor? Todo o desenrolar das trombetas já é em si o último selo. Então, as trombetas são anúncios de Deus para a humanidade, que está sendo evangelizada, que a igreja ainda está na terra, conforme a visão amilenista, aquela ideia de que não haverá uma
como que eu diria, a volta de Jesus e depois começa a grande tribulação. Não. Nós vivemos um período de tribulação que vai se acentuando e vai ficando pior, e nisso Jesus volta. E aí acontece o juízo final e o fim de todas as coisas. Essa é a visão que temos na leitura bíblica do Apocalipse e também dos próprios evangelhos, quando Jesus fala sobre o fim das coisas. Então, as trombetas do Apocalipse, versículos 1 a 5, a primeira trombeta. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. O que significa o silêncio? É a expectativa de espanto. A ideia é assim, os céus se calam diante daquilo que vai começar a acontecer. Aquela ideia do susto, um susto. Silêncio. Sabe, filme de terror se decorrendo e de repente no meio disso uma cena que vem assim muito atordoante. Então aquele silêncio e depois aquela musiquinha aguda assim. Então houve silêncio no céu porque os anúncios de Deus sobre a terra para que as pessoas se convertam vão ser naturalmente o que são os 7 selos. Há uma semelhança entre as 7 trombetas, há uma semelhança entre as 7 taças sendo derramadas e assim por diante. Mas quando fala trombeta, é anúncio de Deus. Quando fala selo, é história sendo desvendada, o selo sendo aberto. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Os céus se calam diante do espanto, os céus se calam em reverência à justiça de Deus. E aí começa-se a destruição do conforto na terra. Quando a gente olha para as queimadas, tanto no Brasil como outros lugares, tantos incêndios acontecendo, a gente já vê isso como um anúncio de Deus. O fim está vindo, né? Na Espanha, por exemplo, ou Estados Unidos da América, começa aquele fogo e vai destruindo fora do controle, a natureza sendo tocada, Deus dizendo ao mundo, o fim está próximo, arrependam-se. A trombeta está tocando, a primeira trombeta está tocando. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja 1/3 parte se achou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente do mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Quando você olha, por exemplo, para algumas dessas trombetas tocando, você faz relação com as pragas do Egito. No Velho Egito, Deus estava dizendo, vai haver juízo. Cada praga era um aviso, né?
Cada praga era Deus dizendo, libertem o meu povo rápido, porque senão vai ter juízo e vai piorar. Da mesma forma, por exemplo, quando se fala do meio ambiente sendo tocado, sendo destruído, árvores, incêndio e tal, o versículo 7 tem a ver com a sétima praga sobre o Egito. Quando toca a segunda trombeta, isso tem a ver com a primeira praga sobre o Egito, as águas. A sétima praga foi chuva de pedras, natureza sendo destruída. Versículos 10 a 11, a terceira trombeta, só voltando aqui, poderá aparecer duas perguntas, né? Por exemplo, assim, quando fala sobre o mar sendo destruído, o mar já está sendo destruído, os oceanos, a vida nos oceanos já está sendo destruída. Poderá acontecer coisas piores? Poderão acontecer coisas piores, sim. Por exemplo, quando fala de águas sendo contaminadas, etc. Não querendo dar ideia aos terroristas, né? Depois corta esse pedacinho, Jonathan. Mas um professor de teologia do Novo Testamento, ele disse assim, basta um terrorista ter uma ideia assim, eu quero matar uma cidade inteira. Ele coloca uma pastilha de Césio 60, aquela que deu o acidente lá em Goiânia com radioatividade, no reservatório de água da cidade. No outro dia, né, já vai ter gente vomitando, gente no hospital. Dali 4, 5 dias já vai ter uma multidão morrendo. E ideias maldosas não faltarão nas cabeças daqueles que estão sendo instigados pelo diabo, até que Cristo volte, até que todas as coisas sejam julgadas. As embarcações sendo destruídas, por exemplo, num tsunami, os barcos são jogados, né? Então é essa cena que provavelmente João está vendo no seu álbum de fotos, né? Embarcações destruídas, o mar sendo destruído. A terça parte, quando se fala de terça parte, não há uma interpretação muito precisa sobre isso. Pode ser a literal ou pode ser um símbolo de dizer a parte sustentável já caiu fora. Então, dali para frente, a insustentabilidade. E a insustentabilidade dos oceanos foi declarada já em 2007, se não me engano. Que é a ideia assim, até agora a gente tirava do oceano peixe, lagosta, tirava vida, se mantinha e o oceano refazia. A partir de uma determinada cota de poluição nos oceanos, a partir de uma determinada cota de pesca predatória, o oceano já foi declarado insustentável. A ideia assim, de agora para frente, a retirada é tanta e a química é tanta, e é tanto plástico, é tanto lixo jogado no oceano, que a vida no oceano está diminuindo, não se repondo mais na velocidade da destruição. Então, quando olhamos para as 7 trombetas, a gente já vê os anúncios de Deus. Terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Entre os judeus, o termo absinto, como também entre os povos antigos, era uma planta de sabor amargo e, por vezes, também venenosa. O amargo e venenoso, o impossível de comer. Era o símbolo do sofrimento insuportável. Aquela ideia assim, o sofrimento é tanto que não dá para suportar. Então, a estrela absinto, quem lesse esse texto naquela época ia entender
coisas tão amargas acontecendo e de forma que a terra vai se adoentando fisicamente. E também existe um poético nisso, ou não literal. Por vezes, quando os profetas falavam, tanto Jeremias como Ezequiel usam o absinto para dar aquela ideia assim de coisas amargas como consequência do pecado, amargas na alma, alma amarga. Aí o quarta trombeta, versículos 12 a seguir. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, e aí a gente já vê, por exemplo, a nona praga sobre o Egito, praga das trevas, para que a terça parte deles escurecesse, na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu, que dizia em alta voz, em grande voz: ai, ai, dos que moram na terra, por causa do restante das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A quarta trombeta já fala sobre o universo como um todo sendo afetado. E novamente, não esqueçam, trombeta é anúncio de Deus. Deus anunciando, o juízo virá, o fim virá. Então, a figura da águia, no simbolismo, ela pode ter a seguinte interpretação. Não ser exatamente a águia como essa águia que a gente está acostumada a ver, mas o abutre, que em vários textos da Bíblia, a palavra original para águia se mistura ou se confunde com ave de rapina. Então, um abutre ou um corvo, um urubu, voando o céu, espreitando. Já viram assim, quando morre gado, né? Quando começa a exalar o cheiro, os urubus já fazem uma rodinha assim em cima, né? E vão ficando ali, a rodinha vai aumentando, né? Eles vão sobrevoando. Da mesma forma, o urubu no céu, admirado e dizendo: olha, a hora que tocar as próximas trombetas, eu vou ter muita comida. É terrível isso, né? Mas é o que essa figura da águia parece mostrar. A águia era o símbolo do exército romano nas suas legiões. E olha que coisa interessante, Jesus também faz essa ligação entre as legiões romanas e muita morte. Quando ele diz, em Lucas 17, 37, vamos lá, ele diz o seguinte: então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Jesus estava falando da vinda do reino e provavelmente ele fez menção a uma figura de que onde chegavam as legiões romanas conquistando, eles matavam muita gente para tomar o poder. Então ele diz isso: onde está a águia, onde está o abutre, ali estão os cadáveres. Aliás, o contrário, onde está o cadáver, ali se ajuntam os abutres. Essa relação entre as legiões romanas e a morte. E a mesma coisa está sendo profetizada aqui, a ave rondando os céus. A quinta trombeta, e agora elas já começam a ficar mais terríveis. Vocês estão com a Bíblia aí para ficar mais dinâmico o ensino? Vamos, cada um versículo da quinta trombeta até o versículo 12. O quinto anjo tomou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram
também a fumaça, saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. O seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naquele dia os homens buscaram a morte e não acharão. Eles esperavam morrer e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas coroas semelhantes ao e o seu rosto era como o rosto de homem. Também com cabelo de mulher, com dentes de leão. Tinham unhas como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como de escorpiões. Passado é aí eis que depois disso vem ainda dois aí. Faltou o 11. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Sim, então vamos lá. A quinta trombeta, versículos 1 a 6, falando aqui sobre o abismo se abrindo. Na cultura judaica e também dos primeiros séculos, colocava-se como o seguinte entendimento: os demônios moram no abismo, essa ideia, né? Geograficamente, a gente sabe que não, mas assim, uma figura, né? O abismo se abre e saem monstros do abismo, distribuindo morte e destruindo, né? Essa figura pode ter duas interpretações. Alguns interpretam da seguinte forma: instrumentos de guerras, como equipamentos de guerra saindo para destruir, ou então demônios saindo. Lucifer se rebelou contra Deus e foi lançado para fora dos céus. Dessa forma, aí que João viu, a estrela caída é Satanás. A chave do abismo também é a ideia de que ali estão a morada dos demônios destruidores. Então, o Satanás recebe a chave do abismo, ele se abre e começa uma destruição espiritual, humana, moral, física também, mais intensa a partir da quinta trombeta. Dos versículos 1 a 3, Deus permite que Satanás fomente o mal. Note que há decepção, engano, trevas mortais, dor, sofrimento. Versículo 4, Deus limita o poder de ação de Satanás. Novamente, Deus está no comando. As trombetas estão tocando os anúncios para que o mundo se arrependa, os homens se arrependam, as sociedades se arrependam, a própria Igreja de Cristo se prepare. São anúncios de Deus. Apocalipse 4, Deus não deixa Satanás danificar os seus filhos. E o texto diz: mas apenas as pessoas que não tiverem o selo de Deus na testa. Mais uma vez, no meio disso tudo, Deus protegendo a sua igreja. Que atormentasse por 5 meses. É um tempo de ação. Deus nunca dá o tempo inteiro para o inimigo, mas um tempo de ação também para que os homens, vendo a maldade, se arrependam dos seus pecados. 5 meses. Não há uma interpretação clara sobre os 5 meses. Eu procurei bastante, por isso não a encontrei. Mas há uma interpretação a respeito do 10. 10, o número completo. 10, o número da completude. Então, 5, um tempo rápido. 5, um tempo rápido, assim, algo que dá a ideia de metade daquilo que seria um ciclo completo. Deus usa
Satanás para atormentar os céticos, né? Versículos 5 e 6. Também lhes dado, não que sim, que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião que fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Só mais um dado triste, é que os índices de suicídio ou busca por suicídio estão aumentando a cada ano. Tormento emocional, tormento financeiro, tormento social. Então, quando olhamos para esse texto, nós vemos, já estamos vivendo a tribulação e ela vai aumentando, vai num progresso. Volto a dizer, João está vendo um tempo inteiro de tribulação. 7 anos significa ciclo completo, que pode ser, assim, um tempo a perder de vista, mais completo. A ideia, a sociedade entrando em colapso até o pior, né? Até o colapso extremo. Então, um tempo completo de tribulação. Em hebraico, versículos 7 e 11, Abaddon e Apolion, ambas as palavras significam destruidor. Então, a ideia de demônios destruidores saindo do abismo. Agora, a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Viram novamente os 4 ângulos do altar de ouro. A ideia do evangelho sendo proclamado como que desesperadamente do céu para a terra, dizendo aos homens, se arrependam. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Assim, nessa visão contemplei que os cavalos, seus cavaleiros, tinham coraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Aqui a figura do inferno, de demônios. Cabeça dos cavalos era cabeça de leão, e a boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha a cabeça como que, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por seus flagelos, não se arrependeram das suas obras. Olha que coisa impressionante. O mundo vai ver sofrimento, vai ver destruição, vai ver morte e não vai se arrepender. É a figura das 10 pragas do Egito. Faraó se arrependeu? Não. Da mesma forma. Não vão se arrepender. Sexta trombeta. Os homens continuarão. Veja aqui, versículo 20. Não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Em outras palavras, o mundo está vendo os anúncios, ou aliás, ouvindo as trombetas. O mundo está ouvindo e não está se arrependendo. Mas no meio disso tudo, do soar dessas trombetas, antes da 7ª trombeta, que é a última e que diz respeito à volta de Cristo, antes que soe, as trombetas vão soando e os anúncios vão sendo dados para a humanidade. E os homens não
se arrependem, pelo contrário, seus corações continuam endurecidos. Portanto, as trombetas do Apocalipse estão claramente dizendo isso. Humanidade, sociedades, homens, mulheres, se arrependam, porque o fim virá. Então, nas 6 trombetas, há figuras que, quando você cata no Velho Testamento, você consegue entender o mundo espiritual, a fumaça, o enxofre, os monstros, os dentes destruidores e assim por diante. É uma forma de Deus dizer ao mundo: olha, estou deixando Satanás abrir o abismo e multidões de demônios irem atacarem, para que o mundo veja, ouça e ainda haja uma chance de arrependimento. Mas isso não está fora do controle. Há um limite de Deus entre tempo e ação, há um limite de Deus estabelecido e há um propósito. Não é Deus castigando arbitrariamente o planeta Terra, mas é Deus convidando de uma forma mais incisiva o ser humano ao arrependimento. E quando olhamos os 7 selos, a história sendo desvendada, e agora as 7 trombetas, nós olhamos, observamos os avisos de Deus para a terra, para o ser humano.